Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, querido. Não me esconda nada nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus falará grandiosamente ao seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos esse devocional há mais de 3 anos, mais de 1.400 encontros, palavras direcionadas diretamente do trono para o seu coração, com o propósito de te aproximar do Senhor. Exatamente, esse devocional tem um propósito de te aproximar do Senhor mais e mais. E nós estamos aqui, segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E se você está aqui pela primeira vez, é muito bom ter você aqui. Não se esqueça, antes de sair, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja alertado no momento em que estivermos ao vivo. Tá bom? E para você que já faz parte da família, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você conosco. Que alegria e satisfação estar aqui nessa manhã, na presença do Senhor, juntamente com vocês. Obrigado especial a todos vocês que são membros desse canal. Muito obrigado. Nós chegamos aonde chegamos porque o Senhor derramou graça e levantou pessoas como vocês para serem abençoadores desse ministério, que nós alcancemos mais e mais vidas pela graça de Deus e pela colaboração de vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus multiplique a 100 por 1 sobre suas vidas. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tenho certeza que falará grandiosamente ao teu coração. Algumas pessoas estão me perguntando: pastor, me explica uma coisa, como é essa parada aí do jejum que a gente não perdeu, a gente não conseguiu participar? Deixa eu te explicar. Todos os primeiros 7 dias de cada mês nós temos um jejum mensal. 7 alvos com 7 reflexões e 7 versículos para que você possa embasar essas reflexões, não é? E nesses primeiros 7 dias nós estamos jejuando como comunidade. Então, se você quer ficar por dentro do próximo jejum, não se esqueça de fazer parte da nossa comunidade, seja no Instagram, seja no Telegram, seja no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Amém? Muito bom ter vocês aqui nesta manhã. E eu peço, como de costume, que você desconecte de tudo que pode roubar a sua atenção. Volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor, porque eu tenho uma palavra do Senhor hoje para a sua vida. A recompensa da confiança. A recompensa da confiança. Eu quero compartilhar essa palavra com você e tenho certeza que Deus falará grandiosamente ao teu coração. Amém? Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor sempre esteve conosco. E mais uma vez, Pai, derrama graça, favor, derrama misericórdia sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Cada família aqui representada. Abençoa o Senhor, de tal forma que eles possam ser edificados cada vez mais pela Tua sabedoria, pelo Teu entendimento, que eles possam todos os dias crescer, amadurecer e romper em tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos a vida de cada um, profetizamos milagres e nós declaramos portas abertas, portas que homens não conseguirão fechar. Nós declaramos oportunidades que o inimigo não conseguirá destruir, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que provê sobre nossas vidas e mais uma vez nós estamos aqui crendo nos teus milagres e nas tuas maravilhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Eu quero compartilhar hoje com você. Está escrito em Salmos no capítulo 34, a recompensa da confiança. Salmos 34 diz o seguinte: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem.
busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Esse Salmo 34 é maravilhoso, principalmente no que diz respeito ao versículo 8, quando ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Confiança não é fácil de ser conquistada. Confiança é algo que você constrói com tempo e sacrifício. Confiança, aquela confiança verdadeira, ela não pode ser provada de um dia para o outro como se fosse algo muito simples. A confiança é algo que exige tempo. E nós muitas vezes queremos confiar em pessoas que não tiveram tempo para provar que realmente merece a confiança que estão recebendo. E muitas vezes nós nos frustramos em nossa vida porque nos perdemos nesse lugar de entregar a outras pessoas que não mostraram ainda, não tiveram tempo de mostrar se realmente são capazes de honrar com a confiança que lhe está sendo dada. E aqui eu preciso que você entenda algo de uma forma muito clara e muito direta. Deus confia naqueles que passam tempo com Ele e que se sacrificam em prol dele. Da mesma forma como nós, que confiamos naqueles que passam tempo conosco e se sacrificam por nós. Afinal de contas, a confiança ela não pode ser um fruto que nasce rápido. Você não pode confiar em alguém se você não conhece. Você não pode confiar em alguém se você não confia. Então, um pressuposto para a confiança é tempo e sacrifício. Por que sacrifício, pastor? Tempo eu até entendo. Até porque o tempo fala de oportunidades, de momentos, de constância. Mas e os sacrifícios? Os sacrifícios mostram a motivação que aquela pessoa tem na sua vida diante das circunstâncias que acontecem. Então veja, às vezes nós estamos passando por certos momentos difíceis, momentos que são muito complicados, mas são nesses momentos que os nossos amigos de verdade se mostram, se revelam. São nesses momentos de adversidade que os verdadeiros se mostram de pé. E aqui eu preciso que você entenda de uma forma muito clara. Nos dias mais obscuros e mais difíceis, as pessoas de verdade estarão reluzentes. Nos momentos mais difíceis, nos dias mais escuros, as pessoas de verdade são aquelas que brilham mais. Aquelas que não carregam verdade se vão no meio da escuridão e no meio das palavras vazias. Eu sempre digo isso e ensino a vocês: nunca acreditem naqueles que apenas dizem eu amo você, mas nunca se sacrificou em prol desse amor, mas nunca entregou absolutamente nada por você. O amor ele é medido com o tempo e com os sacrifícios. E a confiança ela precisa ser respeitada de tal maneira que nós não podemos negligenciar. Confiar nas pessoas de qualquer jeito. E muitas vezes nós nos frustramos porque não temos sabedoria para aprender a como tratar a nossa confiança e como entregar às pessoas que realmente merecem cada centímetro dessa confiança que nós estamos entregando. Eu quero compartilhar com você hoje pontos que são essenciais para que você entenda sobre confiança e para que você perceba que confiar em Deus é essencial para que você viva os planos e promessas que o Senhor tem para a sua vida. E Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus galardoa aqueles que estão em procura dele. Ponto 1. Nem tudo combina, mas tudo se completa. Perceba isso. Nem tudo combina, mas tudo se completa. Tô entendendo nada, pastor. É bom que você comece a prestar atenção para entender a partir de agora. Salmos 34 parece um retalho de emoções. Louvor, medo, libertação, vergonha, choro. Como uma concha feita de pedaços diferentes. A vida de fé não precisa ser uniforme para ser verdadeira. A beleza está justamente nos contrastes. Lágrimas e alegrias, dor e promessa, caos e consolo. Você percebe que o Salmo 34 ele é cheio de diversas emoções, altos e baixos. Afinal de contas, assim é a nossa vida. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Um dia você está bom, outro dia você está mal. Um dia você está chorando de felicidade, outro chorando de tristeza. Um dia você está sorrindo de alegria, no outro de desespero. Quando um boleto está próximo a vencer, você está sorrindo para não chorar. E é interessante porque às vezes a gente acha que confiar em Deus, ter fé,
é estar inabalável a todo momento, não expressando nenhum tipo de emoção. E não é, querido. Ter fé não é muitas vezes você estar 100% bem. Às vezes nós estamos muito mal e precisamos do socorro do Senhor. Clamamos ao Senhor por socorro porque nós não estamos bem. Isso não significa que nós não temos fé. Quando nós passamos por um momento de depressão, por exemplo, eu já enfrentei algo muito profundo sobre isso e ouvi pessoas dizerem: o teu problema é a falta de Deus. E eu falei: e o seu problema é a falta de conhecimento dele, porque depressão não tem nada a ver com falta de Deus. Às vezes as pessoas estão tão próximas de Deus e sempre fazendo alguma coisa, mas porque o foco mudou, se perderam no meio do caminho, a sua atenção agora está em outras coisas que não Deus, e por mais próximo que estejam, afundam. Assim como Pedro estava caminhando em direção a Jesus, na direção certa, correndo em direção a Cristo, mas afundou porque ele perdeu o foco. E eu creio que às vezes a nossa vida, ela é como uma concha de retalhos. Ela sempre está em volta de alegrias, momentos bons, momentos difíceis, tempestades. Mas são nesses contrastes que o Senhor se revela de diversas formas, para que nós possamos ver que em cada detalhe da nossa vida o Senhor é presente ao nosso lado. Quando a sua fé parecer confusa, lembre-se, Deus não costura cobertores. Ele cria concha de retalhos com glória em cada ponto. Pastor, o que é que o senhor quer me dizer com isso? Eu quero te dizer que Deus não vai te entregar uma vida perfeita. A concha de retalhos é como se fosse a sua vida, que você tem dias bons, dias ruins. Um dia você está alegre, outro dia você está chorando. Outro dia você está ansiando alguma coisa, outro dia você está cabisbaixo. E o Senhor, Ele não vai te dar uma vida perfeita, mas Ele vai derramar graça sobre você em cada uma dessas estações. E eu quero que você comece a enxergar Deus no dia bom e no dia mau, no dia alegre e no dia triste. Quando Golias está diante de você, ou quando Betseba está se mostrando para você. Eu quero que você consiga enxergar Deus nesses pequenos detalhes, porque a graça dele é o que te faz vencer Golias e não ser derrotado por Betseba, nos seus próprios desejos internos, que muitas vezes tentam falar mais alto do que a sua própria fé. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Ponto 2. O louvor pode estar na boca, mesmo quando a alma está em ruínas. Davi declara: louvarei ao Senhor em todo o tempo, mas também confessa: este pobre homem clamou. Olha que contraste. Parecem duas pessoas diferentes, ou a mesma pessoa em situações completamente estranhas. Davi declara: louvarei ao Senhor em todo o tempo. E ele confessa: este pobre homem clamou. A mesma boca que canta é a que clama, e também é a que chora. A maturidade espiritual não é a ausência de dor, mas é a presença de louvor mesmo em meio a ela. É a presença de louvor mesmo em meio à dor. Não é hipocrisia louvar e chorar ao mesmo tempo. Isso se chama quebrantamento. Não é hipocrisia louvar e chorar ao mesmo tempo. Isso se chama quebrantamento. Porque às vezes a sua vida está tão complicada, tão cheia de adversidades, tão cheia de dificuldades, que você está na presença do Senhor sem conseguir pedir nada. Você só está chorando e pedindo para que Ele te abençoe de alguma forma, qualquer que seja, mas que Ele te abençoe. E às vezes a gente acha que maturidade é sempre estar firme, engomadinho na presença do Senhor, sem lágrimas, com orações muito bonitas e palavras muito pomposas. Mas isso não significa maturidade. Maturidade é permanecer, persistir, independente daquilo que você passa. Por isso que o louvor pode estar na sua boca, mesmo quando a sua alma está em ruínas. Às vezes você está péssimo por dentro, mas na sua boca está saindo louvor ao Senhor. Às vezes a sua circunstância não é boa, mas você está louvando ao Senhor. Você está louvando ao Senhor. Você está confiando no Senhor. Oi, irmão. Estamos chegando na melhor parte desse devocional. Ponto 3, vamos lá. A confiança é provada quando tudo parece perdido. Confiar não é sobre entender, é sobre permanecer. Louvar é uma ação. Confiar é uma postura.
E quando Deus vê alguém que confia nele, mesmo sem ver o final da história, ele libera dividendos que só quem permanece vai receber. Ele libera uma herança, ele responde à nossa confiança que só aqueles que permanecem poderão enxergar o que Deus está entregando. Deus recompensa o louco que confia, porque para este mundo, confiar sem ver é loucura. E eu prefiro muito mais ser chamado diante dos homens de louco do que ser chamado de desconhecido diante de Deus. Muitos estarão diante do Senhor dizendo: eu expulsei demônios, realizei milagres e maravilhas, preguei em teu nome. Nesse dia ele dirá: eu nem te conheço. Eu prefiro muito mais, querido, ser chamado de louco diante dos homens do que desconhecido diante de Deus. O Senhor recompensa aqueles que nele confiam. O Senhor recompensa aqueles que nele permanecem. O Senhor recompensa aqueles que permanecem confiando até o fim. E eu tô aqui para te encorajar a permanecer, não desista, continue confiando no Senhor, assim como o salmista que com a mesma boca clamou, com a mesma boca louvou, com a mesma boca que um dia ele clamou por socorro, ele estava engrandecendo o nome do Senhor em outra oportunidade. E nós estamos aqui sempre acreditando, declarando e profetizando os milagres de Deus para a nossa vida, porque o inimigo pode tirar tudo que nós temos, mas nunca vai nos tirar o louvor do nosso coração, nunca vai tirar o cântico dos nossos lábios e nunca vai tirar a confiança no nosso espírito das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Meu Deus, irmão. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você está recebendo essa palavra. Afinal de contas, você não está aqui na minha frente para eu lhe perguntar isso de uma forma mais direta. Mas eu quero que você tenha fé para permanecer e confiar no Senhor, porque Ele já se mostrou no tempo e já sacrificou Jesus naquela cruz para que hoje os teus pecados pudessem ser perdoados e você redimido pelo sangue do Cordeiro para receber a herança de Cristo e com Ele ser co-herdeiro. Aleluia, meu Deus. Deus recompensa o louco que confia, porque para este mundo confiar sem ver é loucura. Para este mundo confiar sem ver é loucura, e Deus recompensa aqueles que nele confiam. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Não existe um que possa levantar a mão e dizer: o Senhor, eu sou credor de Deus. O Senhor me deve algo. Não existe essa pessoa. Não existe esse principado, não existe esse anjo, esse querubim, não existe esse ser que possa levantar a mão e dizer: o Senhor algo me deve. Não. O Senhor não deve nada a ninguém, pelo contrário. Quando o Senhor recompensa, quando o Senhor entrega, quando o Senhor responde, Ele sempre entrega mais. Ele sempre transborda. Ele sempre derrama mais. Ele sempre abençoa mais. O Senhor sempre devolve uma medida recalcada, sacudida e transbordante de tudo que é colocado nas mãos dele debaixo de confiança. Ponto 4, vamos lá. Você é uma concha de retalhos nas mãos do Criador. Fragmentos de passado, pedaços de dor, tecidos de alegria, memórias costuradas com esperança. Deus não joga fora nenhum pedaço, porque às vezes transforma esses fragmentos do passado, esses traumas que você viveu, em um grande testemunho. Transforma esses dias traumáticos, esses momentos de adversidade, em grandes propósitos. Ele transforma cada capítulo da sua história em algo belo, funcional, poderoso e capaz de edificar outras pessoas. O Senhor não ignora aquilo que você viveu. O Senhor não deixa para trás, não ignora a dor que você passou, pelo contrário. Ele sabe tudo que você enfrentou até aqui, toda a honestidade que você permaneceu tendo, mesmo diante da desonestidade que fizeram contra você. O Senhor sabe teus momentos de silêncio, quando levantaram a voz contra você. O Senhor sabe os momentos de paciência e compreensão que você teve, mesmo nos dias de maior perseguição. O Senhor conhece, e eu tô aqui para te dizer nessa manhã, o mesmo Deus que viu você nos momentos mais complicados da sua vida é o Deus que te abençoará, que te exaltará no momento certo, porque Ele está vendo que você está se humilhando debaixo da poderosa mão dEle, e no tempo devido, no tempo perfeito, Ele te levantará e te fará alguém que profetizará, viverá e testemunhará os milagres grandiosos que Ele tem, que Ele é capaz de fazer.
Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. O que os outros chamam de resto, Deus chama de remendo sagrado. Às vezes as pessoas podem olhar para a sua história e dizer: você é simplesmente o resultado de uma série de escolhas ruins. E Deus pode te dizer: você sempre fez parte dos meus planos. Eu sempre planejei você. Querido, aquilo que o homem rejeita, Deus abraça e transforma, para que o homem que um dia rejeitou aquilo possa ver que debaixo da graça de Deus, do favor do nosso Senhor Jesus Cristo, nada que o homem rejeita se torna em vão diante do Senhor. O homem não tem poder de rejeitar aquilo que Deus escolheu. O homem não tem poder de excluir aquilo que Deus edificou. O homem não tem como se levantar contra daquilo que Deus estabeleceu. Meu Deus! O que os outros chamam de resto, Deus chama de remendo sagrado. Enquanto muitas vezes você passa por um momento da sua vida difícil e o Senhor está costurando você pouco a pouco, está fazendo uma nova história, construindo algo novo em você, talvez muitos estejam duvidando do que você pode viver. Mas eu tô aqui para te dizer: não se abrace, não se agarre à dúvida e o questionamento dos outros. Você não precisa provar absolutamente nada a ninguém, você só precisa permanecer com a palavra que você recebeu de Deus. Quem vai provar alguma coisa são os teus frutos. Os teus frutos falarão mais alto do que os teus argumentos. Escreva isso no chat agora. Diga assim: os meus frutos falam mais alto do que os meus argumentos. Os meus frutos falam mais altos do que os meus argumentos. Eu declaro sobre sua vida que você será como árvore plantada junto a ribeiro de muitas águas, que no tempo certo entrega seus frutos e em todo tempo suas folhas são verdes. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, quinto ponto. O tempo tá passando. Me ajuda aí, gente. Me ajuda. Quinto ponto. Deus tem um plano, mesmo que pareça loucura. Deus tem um plano, mesmo que pareça loucura. Pastor, eu estou percebendo que o Senhor de forma intencional está trazendo a ideia de coisas loucas diante dos homens. É claro, querido, porque muitas vezes você vai ter que confiar naquilo que as pessoas dizem que é loucura. A estratégia de Davi para escapar do rei Áquis foi fingir loucura. Às vezes o plano de Deus parece irracional, mas ele sabe como nos tirar de onde nossas armas já não funcionam mais. Sua liberdade não virá pela força, mas pela a fé que obedece a tudo o que Deus fala. Quando a espada não funciona, Deus usa o improvável para te livrar do impossível. Oh, meu Deus. Quando a espada não funciona, Deus usa o improvável para te livrar do impossível. Era improvável que uma funda derrubasse um gigante. Mas o improvável, nas mãos de Deus, torna o impossível inevitável. Oh, meu Deus. Fortalece, Pai. Fortalece a vida de cada um deles nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que Deus abra o seu coração, a sua mente, para que você receba essa palavra com ânimo, com encorajamento. Porque o inimigo muitas vezes tenta tirar a alegria do Senhor sobre sua vida, te trazendo dificuldades, adversidades. E às vezes você está sem perceber, caindo na armadilha do inimigo. Sem observar, você está caindo no lugar onde você jamais deveria estar. Porque você está aceitando e dando lugar a palavras que o inimigo tem lançado contra você. Mas hoje é o dia que isso vai acabar. Porque maiores são as promessas de Deus sobre sua vida do que os dardos inflamados do inferno que são lançados contra você. Sexto e último ponto. O pano de fundo da sua vida é a fidelidade de Deus. Pode haver muitos tecidos à vista. Ansiedade, medo, rejeição. Mas o verso da sua concha é firme. A fidelidade de Deus que sustenta tudo. Mesmo quando os remendos parecem bagunçados, Ele tem as costuras sob controle. A parte da sua vida que ninguém vê está firmada em um Deus que nunca falha. A parte da sua vida que ninguém vê está firmada em um Deus que nunca falha. E talvez as pessoas podem olhar para você. Como é que você está vivendo isso? Como é que você tem coragem de fazer isso? Como é que você tem coragem de deixar tudo isso? Como é que você tem coragem de se posicionar? Como é que você tem coragem de terminar esse relacionamento? Como é que você tem coragem de deixar essa empresa? Como é que você tem coragem de tomar essa decisão? Você vai dizer: porque Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir uma palavra que Ele me disse, por mais loucura que pareça. Eu
caminharei com tudo que tenho debaixo dessa palavra, porque o Senhor nunca falhou. O Senhor nunca falhou. O Senhor sempre esteve comigo. O Senhor nunca falhou. Oh, aleluia, querido. Pelo amor de Deus. A sua história não é um erro de costura. É uma concha que Deus está alinhando com propósitos eternos. É uma concha que Deus está alinhando com propósitos eternos. Pastor, por que o senhor trouxe essa ideia de uma concha? Porque às vezes, querido, a nossa vida é assim. Cheia de altos e baixos, né? A nossa vida é cheia de retalhos. E aqui eu não quero desfazer a palavra que Jesus disse sobre nós sermos filhos de Deus, nem desfazer que nós somos odre novo para receber um óleo novo. Não é sobre isso. Mas é sobre a tua história. Nem sempre a tua história, querido, começou bem. E talvez o meio dela não esteja tão legal quanto poderia estar. Mas o mais importante de tudo não é como ela começou e não é como ela está, é como ela vai terminar. A palavra vai nos ensinar. Mais importante do que o começo é o fim de todas as coisas. E eu estou aqui para declarar sobre você. A fidelidade do Senhor nunca falhará na sua vida. Permaneça obediente, permaneça crendo, permaneça firme passo a passo. Nem que você pare de correr um pouco e continue andando. Nem que você às vezes diminua a marcha e caminhe cansado, mas continue caminhando. Um passo de cada vez, todos os dias, um pouco mais. Não se perca nessa jornada de questionamento, não se perca nesse caminho de confusão. Escute a palavra do bom pastor, onde ele te faz descansar em pastos verdejantes e ele te guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Então, permaneça sempre nesse direcionamento de Deus. Permaneça sempre nesse lugar com o Senhor. E não ache que a sua vida não tem valor. Porque tem muito valor. Não importa o que você passou. O que importa é o que Deus fará com você daqui para frente. E como, pela graça de Deus, você será capaz de ressignificar tudo aquilo que você passou. Amém? Pai, obrigado por mais esse encontro. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa palavra que é um bálsamo para as nossas vidas. E mais uma vez, Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesse momento, declarar sobre eles milagres, crescimento, avanço. Quero declarar sobre eles algo tão poderoso que eles nunca duvidem daquilo que o Senhor tem para eles, que eles nunca duvidem de quem o Senhor é na vida deles. Mais uma vez, Pai, eu oro e declaro sobre a vida dos meus irmãos milagres. Milagres que eles não sejam confundidos por causa do inimigo e nem caiam em armadilhas que são feitas pelos seus adversários, mas que eles permaneçam sempre firmes no que o Senhor tem para eles, porque as promessas do Senhor vão se cumprir. O Senhor nunca falha com quem é fiel com o Senhor. A sua fidelidade, Pai, possui um galardão muito grande, uma recompensa muito grande. Existe uma recompensa, Senhor, da nossa parte, para recebermos por nos tornarmos fiéis diante do Senhor, obedientes, crendo em tudo que o Senhor diz. Nós estamos aqui, Pai, declarando sobre a vida dos nossos irmãos constância. E quando eles olharem para trás, eles verão quão maravilhoso foi caminhar até aqui com o Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por mais um encontro, por mais um dia na Tua presença. Oro e declaro sobre a vida deles milagres em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está malhando, está indo para o trabalho, está voltando do trabalho, está indo para a escola, está voltando da faculdade, não importa onde você esteja, eu oro para que Deus esteja com você e te abençoe. Para que o Senhor derrame sobre você sabedoria, que os teus negócios prosperem, que os teus planos sejam bem-sucedidos em nome de Jesus. Tá bom? Um convite, como de costume, um convite mais que especial para que você faça parte da nossa jornada com propósito. E agora, juntamente com a comunidade exclusiva, você tem mais de 200 encontros já gravados sobre vários assuntos da sua vida. Sobre família, sobre prosperidade, sobre constância, perseverança, sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, como ouvir a voz de Deus. Estudo de alguns livros muito intencionais para te ajudar a caminhar em sabedoria com o Senhor. São muitos os conteúdos que fazem parte da nossa jornada e eu quero te convidar, dê a oportunidade para estar conosco, fazendo parte dessa comunidade maravilhosa.
Nós temos vivido coisas incríveis nesse tempo. Nós temos 3 encontros semanais, segunda de manhã, quarta de manhã e segunda à noite. Segunda, né? 8h30, quarta 8h30 e segunda-feira 19 horas. O encontro da noite é para quem muitas vezes não pode estar ao vivo pela manhã, segundas e quartas, mas todos os nossos encontros ficam gravados. E já tem muitos conteúdos para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, e talvez você esteja com a vida estagnada, parada em algum ponto e precisa romper. Isso às vezes só te falta um discernimento e uma clareza da estação que você está vivendo e do que Deus tem para a sua vida. E eu estou aqui, querido, para cumprir o chamado que o Senhor me fez. Alcance as pessoas e ajude cada uma delas a descobrir seus propósitos, a revelar os propósitos divinos que cada uma carrega. E nós estamos cumprindo isso com a maior dedicação que nós podemos. Já tive até problemas na lombar de tanto passar um tempo sentado, estudando, lendo, escrevendo, mas nós sempre entregamos muito mais do que aquilo que nós nos comprometemos. E eu tô aqui para te convidar a dar essa oportunidade. Entre, participe 7 dias, não gostou? Pegue seu dinheiro de volta e tá tudo bem, querido. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu tenho certeza em tudo que Deus está fazendo nessa comunidade. Em todos os testemunhos, pergunte um desses que estão aqui, que fazem parte da nossa comunidade, e veja por eles mesmos, né? Pelo testemunho deles, como tem sido maravilhoso. Tá bom? Beijo no seu coração. Obrigado. Não se esqueça de, antes de sair, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo devocional. Tchau, lindos! Deus é fiel. Escreva isso no chat. Tem gente que está precisando declarar isso sobre sua vida. Deus é fiel. Escreva isso no chat. Pastor, eu tô com dúvidas. Escreva, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus te abençoe e a gente se vê. Tchau, tchau, lindos!